E aí, galerinha, tudo bom, caros alunos? Nós estamos aqui hoje para falar sobre Enem, questões de educação física relacionadas com o Enem. É isso mesmo, você acha que não tem questões de educação física voltada no Enem? Temos sim. É claro que essas questões, elas estão dentro da temática de linguagem, né? Então, elas não são especificamente sobre educação física. Às vezes, elas vão estar dentro dos assuntos, elas vão citar algo de conteúdo da educação física, mas também vão ter outros conteúdos abordados junto ali nessa questão. Bom, para isso a gente fez uma análise, pesquisamos aqui algumas pessoas, estudiosos, né, dessas áreas de linguagem, que elas desenharam esse mapa aqui para a gente sobre questões de educação física no Enem. Então aqui a gente vai buscando historicamente, né, os anos passados aí, desde 2009, nós tivemos essa quantidade de questões que podemos dizer que é educação física. É claro, igual eu falei, às vezes vai ter gente que vai interpretar, não, essa questão é educação física, ou não, essa questão ela é mais interpretação de texto, ou ela é uma questão social, por exemplo, mas ela tem algo que dentro da educação física poderia ter te dado uma base melhor para você resolver essa questão. Então aqui nós temos 2009 e 6, temos aqui o ano que teve mais, 2017, 13 questões relacionadas, né, com a área de educação física, mas dá uma média aí próxima entre 5, 6 questões, né, um pouco mais, se você for olhar. Mas como que essas questões caem? O que será? O que eu preciso estudar, então, de educação física para o Enem, por exemplo? Bom, você tem que ter em mente que essas questões elas são divididas dessa forma aqui, ó, aspectos sociais da atividade física. Então, muitas vezes elas vão falar sobre um gênero, por exemplo, pode estar falando lá sobre a prática de mulheres realizando certa modalidade como futebol, né? Como socialmente isso é aceito ou não. Então, teve várias questões já abordando sobre as mulheres no futebol. E aí temos 20 questões dessa área. Aspectos gerais da atividade física, então todos os tipos de atividade física, 15 questões. Atividades físicas como arte, né? Identidades brasileiras, cultura indígena, pode estar falando, balé, outros tipos de expressões. Aptidão física e ginástica laboral. Então, por exemplo, como a ginástica laboral, que é aquela ginástica de prevenção no trabalho, como ela pode auxiliar. Então, sobre isso, a gente teve ali 5 questões já abordando essa temática. Lutas, tipos de lutas, cultura corporal da luta, histórias da luta. Então, cinco questões. Padrões corporais ou biotipo, então falando sobre magreza excessiva, falando sobre pessoas, por exemplo, que são mais obesas, né? Então, toda essa questão de padrões, é lógico, aí eu falo, né? Isso aí vai entrar, por exemplo, questões sociais, biológicas, outras questões, mas também tem a ver com a temática de educação física. Numa boa aula de educação física, você vai ter ouvido falar sobre isso. Etapas de execução dos esportes, por exemplo, pode estar falando ali de uma bandeja no basquete, pode estar falando de uma cortada no vôlei, e dentro da questão pode abordar um texto falando sobre isso. Exercícios como prevenção de saúde, isso aqui é uma tendência muito forte para esse ano de 2021, tá? Então, com certeza pode ter uma questão falando, por exemplo, do coronavírus e como a atividade física ela pode servir como prevenção no sentido de aumentar a sua imunidade. Nós já tivemos uma questão falando sobre a irisina, né, que é o hormônio produzido através da atividade física, e eu tenho quase certeza que isso tem uma tendência muito forte para cair nesse próximo Enem. Então, agora a gente vai resolver junto com vocês aqui algumas questões para a gente analisar e ver se realmente é esse contexto, né, que as questões de educação física elas aparecem. Então, ali essa questão vem falando sobre mídias aliadas ou inimigas da educação física escolar. O que vocês acham? Aí tem um texto, né? Então, vem o texto ali falando. No caso do esporte, a mediação efetuada pela câmera de TV construiu uma nova modalidade de consumo, o esporte telespetáculo. Realidade textual relativamente autônoma face à prática real do esporte.
construída pela codificação e mediação dos eventos esportivos, efetuado pelo enquadramento, edições das imagens e comentários, interpretando para o espectador o que ele está vendo. Aí aqui eu até grifei, ó, esse fenômeno tende a valorizar a forma em relação ao conteúdo. Isso aqui é uma parte chave. No texto não está grifado, mas eu grifei aqui para vocês. E para tal faz o uso privilegiado da linguagem audiovisual com uma ênfase na imagem. Ou seja, ela dá mais ênfase na imagem, cujas possibilidades são levadas cada vez mais adiante em decorrência dos avanços tecnológicos. Por outro lado, a narração esportiva propõe uma concepção hegemônica de esporte, esforço máximo, busca da vitória, dinheiro, preço que se paga por uma espetacularização e a fragmentação do fenômeno esportivo. A experiência global do ser atleta, ela é modificada, a socialização no confronto à ludicidade não são vivenciadas, não são vivências privilegiadas no enfoque das mídias, mas as eventuais manifestações de violência em partidas de futebol, por exemplo, são exibidas e reexibidas em todo o mundo. Então, aqui é um texto, né? O texto vem falando várias informações e, às vezes, é com essas informações que você se confunde, porque você tem muitas informações ali. Então, agora, o que pede realmente? A reflexão trazida pelo texto, que aborda o esporte, telespetáculo, está fundamentada na. Então, onde está fundamentado? Letra A, distorção da experiência do ser atleta para os espectadores? Bom, essa é uma bem forte, né? A gente está lendo aqui, você pode ver que realmente o texto fala disso. Interpretação dos espectadores sobre o conteúdo transmitido? Não. Nenhuma hora ele falou ali qual era a opinião do espectador. Não, ele falou que justamente as coisas vinham bem mastigadas. Por exemplo, o narrador já vai falando tudo que acontece e às vezes não dá nem margem de interpretação de algo ali, né? Ele se torna ali o esporte como um espetáculo e não como uma prática esportiva em si. Utilização de equipamentos audiovisuais de última geração? Existem. Até fala ali que existem câmeras, né? Mas não é o tema principal aqui citado. Valorização de uma visão ampliada do esporte? Não, pelo contrário, tem a palavra fragmentada, né? Então, ele não dá uma visão ampla, ele sim busca alguns fragmentos, pedaços. Equiparação entre a forma e o conteúdo. Tem a ver, mas não é o tema-chave. Então, de todas essas aqui, a gente fica com a letra A, que a letra A é a certa. Por quê? Porque, na verdade, eles querem trazer o esporte como um espetáculo em si, sendo que o esporte ele tem muitas variáveis. E, por exemplo, quando, igual citado ali, mostra violência, luta, isso pode afastar, às vezes, uma pessoa da prática esportiva. Por quê? Porque, às vezes, não quer mais praticar um futebol, por exemplo, porque acha que é violento, e etc. Então, ali, a gente tem a letra A como a resposta certa. Vamos para a próxima questão. Agora, aqui a gente já vem uma questão falando sobre o esporte e a cultura. Esporte, cultura, análise acerca da esportivização de práticas corporais dos jogos indígenas. Agora, aqui também vem trazendo a questão cultural, como eu disse. Então, aqui, você pode interpretar isso como uma questão social, certo? Mas também, como fala de esporte, você tem uma base aí da educação física para você levar em consideração da sua análise quando você estiver fazendo a questão do Enem. Então, nos jogos de povos indígenas, observa-se que as práticas corporais realizadas envolvem elementos tradicionais, como pinturas e adornos corporais modernos. Como a regulamentação, a fiscalização e a padronização, no caso ali, isso que os índios usaram. O arco e a flecha e a lança, por exemplo, são instrumentos tradicionalmente utilizados para a caça e a defesa da comunidade na aldeia. Na ocasião do evento, esses artefatos foram produzidos pela própria etnia, porém, sua estruturação, como modalidade esportiva, promoveu uma semelhança entre as técnicas apresentadas com o sentido único da competição. Então, ele vem abrangendo, falando sobre como era feito, né? Tanto as pinturas como os objetos, no caso do arco e flecha, que já faz parte da cultura indígena, e depois ele vem falando isso como esporte, isso foi trazido para o esporte. Bom, então vamos ver a pergunta agora.
A relação entre os elementos tradicionais e modernos nos jogos dos povos indígenas desencadeou o quê? O que isso desencadeou? Padronização de pinturas e adornos corporais? Não, na verdade não, né? Você pode até ser levado a querer marcar essa questão como padronização, mas a gente vê que, na verdade, isso já era uma coisa histórica e já fazia parte da cultura. Então, cada aldeia tem ali, né, o seu tipo de pintura e tal, o jeito de fazer, e o texto fala sobre isso, que cada aldeia fazia o seu arco. Sobreposição de elementos tradicionais sobre os modernos? Não, ali a gente vê que os elementos, eles falam sobre o tradicional e sobre o moderno, mas nunca querendo colocar um acima do outro. Então, na verdade, eles estão interligados, mas não sobrepostos. Individuação das técnicas apresentadas em diferentes modalidades? Não, também não. Legitimação das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva? Bom, o tema central fala isso, né? Vamos ver se essa é a questão certa, mas essa é uma questão que a gente pode ver que realmente vem de acordo com o texto. Então, a pergunta sobre relação entre os elementos, qual que é a relação entre os elementos? Legitimação das práticas corporais indígenas como uma modalidade esportiva. Isso é um tema central dessa pergunta. Preservação dos significados próprios das práticas corporais em cada cultura. Não, porque não é o tema-chave ali, porque o tema-chave, na verdade, seria mais esportiva, né? Então, temos ali a letra D, realmente como sendo a questão certa, porque ela vem como encontro aqui falando sobre modalidade esportiva, que a gente tem a palavra-chave, tá? Vamos aí para mais uma questão. Aqui, ó, entra um pouco a questão, igual a gente falou, aí entra um pouco a questão da biológicas, né? Ó, a gente vai falar um pouco sobre questão de hormônio, mas também, querendo ou não, é uma interdisciplinaridade. A educação física está dentro ali também da questão fisiológica do corpo. Então, você vai ter estudado isso também na educação física. Emagrecer sem exercício? É uma pergunta, né? O hormônio aumenta a esperança de perder gordura sem sair do sofá. A solução viria de uma cápsula. Então, aqui um texto, ele vem falando um texto bem denso, né? Você vê que é um texto grande, falando sobre uma pílula, que aparentemente é uma pílula milagrosa. O que seria essa pílula? Vamos ler. Os sonhos dos sedentários ganham um novo aliado. Um estudo publicado na revista científica Nature, em janeiro, sugere que é possível modificar a gordura corporal sem fazer exercícios. Pesquisadores do Dana-Farber Center, Instituto da Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, isolaram em laboratório a irisina. Então, aqui nós temos o hormônio. Hormônio naturalmente produzido pelas células musculares durante o exercício aeróbico. Esse hormônio é produzido. Como caminhada, corrida ou pedalada, a substância foi aplicada em ratos e agiu como se eles tivessem se exercitado, inclusive com efeito protetor contra diabetes. O segredo foi a conversão de gordura branca, aquela estocada em energia, inerte, e estraga a silhueta, como em gordura marrom, mais comuns em bebês. É praticamente inexistente em adultos. Esse tipo de gordura serve para nos aquecer, e nesse processo gasta uma energia tremenda, como efeito colateral. Afinaria a nossa silhueta. A expectativa é que, se o hormônio funcionar da mesma forma em humanos, surja em breve um novo medicamento para emagrecer, mas ele estaria longe de substituir, por exemplo, os benefícios da atividade física. Possivelmente existem muitos outros hormônios musculares liberados durante o exercício e ainda não descobertos, diz o fisiologista Paul Quinn, professor assistente da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. A irisina não fortalece os músculos, por exemplo. E para ficar com aquele tríceps de fazer inveja, só o levantamento de controle remoto não daria conta. Então a gente vê um vai e vem nessa questão, né? Ela começa falando muito bem da pílula, mas como ela termina? Ela termina não dando tanta ênfase na pílula, e sim valorizando mais o exercício físico, né? Se a gente fizer uma leitura geral aqui. Agora vamos ver a pergunta. Para convencer o leitor de que exercício físico é importante,
O autor usa a estratégia de divulgar o quê? O que ele usa como estratégia? O que ele divulga ali? A falta de exercício físico não emagrece e desenvolve doenças? Ele fala sobre isso, mas não é essa a estratégia que ele usa, né? Se trata de uma forma de transformar a gordura branca em marrom e emagrecer. Sim, o texto fala, né? De uma forma de transformar a gordura. Mas será que foi isso que ele usou para valorizar o exercício físico? Não, pelo contrário, né? Ali, ainda nessa parte do texto, ele vem falando que o exercício físico pode ser substituído pela pílula. Então, não seria essa questão também. A irisina é um hormônio que apenas é produzido com exercício físico? Sim, ela é produzida com exercício físico, mas também não é essa a resposta da pergunta ali. O exercício é uma forma de afinar a silhueta por eliminar a gordura branca? Bom, ele é uma forma de afinar. Também essa questão aqui, a gente vê que fala algo real, né? Mas ainda vamos passar para a próxima. Se produzem outros hormônios e há outros benefícios com o exercício. Bom, aqui sim. Aqui a gente vê que ela vai falar justamente o que eu estava falando que no final do texto fala, né? Então, o que que... Vamos voltar à pergunta. Para convencer o leitor de que exercício físico é importante, o autor usa a estratégia de divulgar o quê? No final do texto ele divulga que tem outros hormônios que também podem ser produzidos através da atividade física, que vão trazer benefícios, e ele, inclusive, ele fala, né, que a definição do músculo em si, deixar o músculo forte, não vai ser feito só tomando a pílula. Então, outros benefícios, no caso seria ali o músculo ficando mais forte, né, a hipertrofia, seria esse benefício que se fala aqui na questão E, então temos essa aqui sendo a questão certa. Beleza, galerinha? Então, ó, a gente fez aí uma breve análise dessas questões aí do Enem. Nós voltaremos com mais questões para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.